Fala, gurizada, beleza? Vamos lá então para a gente bater um papo a respeito do Barcelona. Pois é, Barcelona da Espanha observa o meia do time sub-17 do Grêmio. Essa é uma matéria aí que o Eduardo Gabardo trouxe do GZH, falando sobre um jovem jogador, uma jovem promessa que o Grêmio já vem trabalhando nele já tem um ano e pouco, um ano e meio mais ou menos. E ele hoje está com 16 anos e ele tem um contrato com o Grêmio até 2024. Ele chegou antes, assinou seu contrato profissional e essa é uma questão muito importante a gente falar, porque cada vez mais, eu já tinha feito um vídeo aqui muito tempo atrás, cada vez mais os clubes da Europa estão buscando jovens jogadores. Eu lembro que eu falei do Manchester City, que acabou acertando com o Diego Rosa, e para poder fazer levar o jogador mais jovem e terminar a base dele na Europa. Isso é interessante porque pro jogador, porque ele acaba pegando um esquema, pegando uma referência, né, de técnica, de disciplina europeia, de como tu trabalhar taticamente os jogos. Eu ainda friso muito sobre o Jonathan Robert, né, que o Grêmio emprestou ele pro Famalicão. Ele foi muito bem lá. E aí ele trabalhou com um treinador europeu, né, um treinador português, e ele acaba voltando para o Brasil, voltando para o Grêmio, com uma base um pouco melhor sobre respeitar, né, os limites, né, que o jogador tem em cima de obediência tática. E agora vem essa notícia do Eduardo Gabardo, trouxe ontem até na GZH, falando que o Breno Melo, de 16 anos... O que eu quero falar a respeito, que quero que vocês comentem junto comigo, porque é o seguinte, 16 anos e o Barcelona já está observando, o Barcelona não está querendo contratar ele, o Barcelona está olhando para ele, monitorando a situação dele para ver se ele realmente, nesse período agora, desse 16 anos para 17, ele vai dar o estalo que precisa. E o medo que o Grêmio tem, né? Eu queria falar sobre isso, o medo que o Grêmio tem de lançar jovens jogadores. E a gente está tendo um debate nas redes sociais, aqui no grupo de WhatsApp que a gente tem do Grêmio, onde participa até alguns dirigentes, a respeito desse jovem jogador. E a gente fica lembrando de outros jogadores que foram monitorados ou que já saíram do Grêmio, falando do Grêmio, né? E eu levantei a lebre para eles assim, por que o Grêmio demora tanto para botar o jogador para o time profissional? Eu queria que vocês comentassem, o que vocês acham a respeito, o que acontece no Grêmio que ele demora para fazer esses jogadores, colocar esses jogadores no profissional? E por que quando chega no profissional o treinador que está lá, ele tem uma filosofia de que não, ele tem que esperar um pouco mais, ele ainda não está maduro, tem que colocar ele aos poucos. E aí eu fiz uma referência a respeito do Santos. Na minha visão, isso se chama cultura. O Grêmio não tem cultura de lançar jogadores jovens. Quando o Grêmio lança um jovem muito cedo, já a torcida aqui é muito chata. É chata sim, porque ela pega no pé, porque ele errou um drible, porque ele fez um passe errado. E aí eu gosto de lembrar de vários jogadores. O próprio Lincoln é um jogador que hoje está com 23 anos, está na Europa, está no Santa Clara, camisa 10, já foi jogador na Turquia também, onde ele virou ídolo do time, ele levou o time da segunda divisão para a primeira, e agora ele está muito bem lá em Portugal, num time do Santa Clara, sofrendo na primeira divisão, mas ele é uma referência para os caras, e ele está no futebol europeu. Tem vários jogadores de futebol europeu sim, mas ele agora está maturando. Ele tinha uma técnica, uma referência diferenciada na qualidade quando ele surgiu com 15 anos para 16. E o Grêmio não soube aproveitar isso. O Grêmio acabou liberando ele antes. E aí eu lembro, faço referência do Santos, e agora eu estava olhando na TV o Matheus Nascimento do Botafogo, tem 17 anos, cara. Ele jogou a Série B o ano passado pelo Botafogo. E vai fazer sucesso de novo. Ele já jogou contra o Grêmio em 2020. Ele jogou contra o Grêmio. O Renato elogiou ele numa coletiva. O Grêmio tentou ver para contratar ele na época. Assim, tô só pontuando alguns jogadores. Mas nessa conversa no
no grupo de WhatsApp, eu falei sobre o Santos e falei sobre o Vasco, que tem coragem de colocar. O Matheus Nascimento está pronto desde 2020, desde os 16 anos dele. Botaram o guri para jogar, ele joga com facilidade, brinca de jogar futebol, gosta de fazer isso, e aí as coisas fluem. E no Grêmio não consegue, cara. No Grêmio não consegue. Aí agora tá lá o Guilherme Azevedo, que subiu com 18 anos. Subiu com 18, o Guilherme tá com 21, faz 3 anos que ele tá no profissional. Foi emprestado pro Curitiba, voltou agora e ninguém aceita o cara, porque ele não rendeu o que estava esperando, ele não é tudo isso que foi dito. Mas deram oportunidade para ele ser o jogador que era para ser. Os jogadores que estavam na volta dele ajudaram ele a se desenvolver. Cara, tem tudo isso, é um contexto que é cultural. Tu precisa mudar a tua forma para fazer com que os jogadores possam se sentir bem no time. Olha só, Fernando Henrique vai entrar agora, jogou o último jogo no Gauchão, vai entrar agora e na quarta-feira deve jogar. E está se falando, um jogador da base vai tirar um medalhão porque ele merece ser titular, ele joga mais do que o outro jogador. Mas ele está com 22 anos. Ele já está no Grêmio faz 2 anos. O ano passado ele foi titular com o Filipão e num jogo que ele cometeu um erro no final do jogo, queimaram o guri, não já botaram mais para jogar. Que era ruim, porque não serve. Aí hoje a torcida acha que ele já serve. Não quero dar pau na torcida, não é isso. Mas isso é cultural, precisa-se ter mais paciência. E parte do Grêmio também ter essa paciência e a competência de perceber que tem um jogador ali que é diferenciado e colocar para jogar. Dar moral para ele. Eu gosto de frisar aqui, falar sempre nos vídeos, quando eu falo sobre categoria de base, que o último treinador que eu vi dando moral para jogador da base foi o Roger. O Filipão lançou o jogador. O Everton Cebolinha saiu pelo Filipão. O Luan saiu pelo Filipão. E a galera só lembra do Renato, né? Mas foi o Filipão. Mas quem deu a moral foi o Roger. O Roger é que chegou e bateu no peito e disse assim, vai lá e faz de novo. Tu errou, faz de novo. Volta para marcar, ajuda e faz de novo. Pode dar caneta? Dá caneta. Vai dar chapeuzinho? Dá chapeuzinho. Errou o lance? Volta. Teus companheiros precisam de ti. O Roger sempre falou isso. Porque ele é jogador das categorias de base do clube. Ele sabe o que precisa ser feito para deixar os caras mais à vontade. E eu fico pensando, por que o Grêmio não faz isso? Porque como é que o Santos consegue revelar tanto jogador? Léo, mas de 10 titulares, 10 jogadores, apenas 3, 4 vingam. Mas 3, 4 vingam. Do Grêmio de 10 que tu sobe, quantos estão vingando? 1. E aí quando dá 2, 1 é contestado. Eu lembro do Cebolinha, quando foi lançado, surgiu o PP logo atrás, e todo mundo dizendo o PP, e a diretoria dizendo que o PP vai ser melhor que o Cebolinha, e ele foi muito criticado. Todo mundo dizia assim, ele é banco de Cebolinha, ele não é tudo isso. Muitas vezes ele foi criticado. Aí o Cebolinha foi embora e resolveram apoiar o PP. Falou a mesma coisa do Ferreirinha, até que o Ferreirinha foi lá e se consolidou agora como titular. Tem tanto jogador, estou dando exemplos aqui, mas tem tantos jogadores que passaram pelas categorias de base e foram estourar depois, ou em time pequeno ou em time grande, mas foram depois. E aí faltou esse tato, precisava com que a dirigente entenda e lance o jogador. Cara, ele já está sendo diferente nos seus 17 anos, já bota no profissional. Nem todo é um Ronaldinho Gaúcho, nem todo mundo é Ronaldinho. Cara, mesmo assim, nem todo mundo é Ronaldinho Gaúcho, tudo bem, nem todo mundo é Messi. Com quantos anos o Messi estreou no profissional do Barcelona? Eu gosto de falar também sobre o Gabigol. O Gabigol foi lançado no Santos com 18 anos. Foi para a Europa, não deu certo. Ele vingou aonde? No Brasil. Com quantos anos ele vingou no Brasil? Com 21. E daí ele voltou, já com um pouco mais maturado sobre esquema tática, e aí conseguiu jogar. Eu gosto de lembrar também que naquela época do Neymar tinha o Neilton, que estava vindo logo atrás. O Neilton, promessa, habilidoso, parecido com o Neymar, o jogo igual, corre igual, dribles e tal.
Não foi grande jogador, mas ele passa por grandes clubes, tem grandes contratos, mas ele não é um grande jogador, é um bom jogador. Surgiu do Santos. Ah, então tu está dizendo que o Neilton... Não, eu quero dizer que o Santos botou o guri para jogar com 18 anos. Tentou, não deu certo, vende. Não firmou no profissional, aí tu manda embora. Mas tu tem que dar chance pro cara de fazer 10, 15 partidas. E o Campeonato Gaúcho é para isso. Essa matéria do Barcelona que o Eduardo Gabardo traz, ela é muito específica sobre isso. O Barcelona, sim, fica cuidando e observa vários jogadores do mundo inteiro. E dessa vez é o Breno Melo, de 16 anos, do Grêmio. Comenta aqui o que vocês acham. Eu acho que o Grêmio demora. Beleza? Dá o like, se inscreve e ativa as notificações para ver mais vídeos. Aqui é Grêmio.